nós podemos continuar o nosso trabalho. Eu não digo retomar, porque a CECI, o CEAP nunca parou. Tem gente que parou, mas nós não paramos. Então, não vou dizer que nós vamos retomar. Nós vamos continuar, talvez com uma nova perspectiva de possibilidades. Né? E logo assim que eu vi primeiro a indicação do Ministério, todo mundo acompanhou, né? Quem entende de bastidor de política acompanha bem. Muita gente me procurou para falar uma coisa, né? Porque tem uma galera que fica bem insatisfeita e acha que você vai falar alguma coisa, né? Tem uma galera que é assim, né? Ela não tem coragem de falar, né? Mas ela quer que alguém fale. Isso é muito comum, às vezes, as pessoas me procuram, não, porque eu fulano, não sei o que, então. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que eu não bato nos nossos. Publicamente eu não faço isso. Isso é igual a comunidade judaica, briga internamente, mas para frente é unidade. Os afro-americanos também são assim, né? O pau quebra aqui, mas para fora tem unidade. Às vezes entre nós é o contrário, né? A gente é o primeiro a desgastar o outro, né? E acaba nem entrando no lugar do outro, perde o que tem e não consegue entrar no lugar. Tem mais essa. Então, quando eu vi as nomeações, por um lado eu fiquei muito tranquilo, feliz, porque me dou com todos, tenho relações com todos. Todos. Não é à toa que eu já conversei com todos os ministros chamados do nosso campo e da nossa comunidade. Mas tem uma nomeação que me falou mais ao coração, né? Aquela que fala da razão, da luta, mas tem uma que fala ao coração. Primeiro que eu conheci jovem, como eu, numa reunião que a Helena estava, em 81, na Bahia, da Sequineb. 82. Eu tinha feito santo, inclusive, eu estava na Bahia com o Marcelo, como criança. Marcelo era criança. Que eu fui, né, na Bahia, era feito lá, Maragogi, e tinha justamente um circo, né? Discutindo uma questão de escola e tal, e tinha um jovem falando do como é que surgiu o Olodum. Como é que surgiu o Olodum? Né? Tinha um jovem falando como é que surgiu o Olodum. Engraçado que ele falava as mesmas coisas que eu pensava. E era o João Jorge. E estava onde? No Pelourinho. Pelourinho era uma área de prostituição, degradada. Eu era da zona do Mangue. Entende? A identidade logo. E João Jorge, muito meu amigo esse período todo, meu irmão, meu amigo. Fui conselheiro do Olodum. Ali tem que ser conselheiro do Olodum. Não era assim, né? Eu, em 96, teve uma campanha aqui, eu estava até brincando que aqui está a dupla de 96. Tinha uma campanha que a prefeito da cidade, e o candidato era o Chico Alencar e Ivani dos Santos. Esse é meu filho, esse é sobrinho do Chico Alencar. Né? Eu até brinquei com os dois, ó, essa é a chapa. Né? De 96. Lembra disso, que a gente quase foi para o segundo turno? João Jorge, todo mundo me marretava, porque eu era rasta, dizer que não é dar em nada, preciso de apoio. O Olodum saiu de São Paulo, ia tocar em São Paulo, sai de São Paulo de ônibus, pago por eles, porque não tinha nenhum dinheiro na campanha, e faz um show pro vice no Circo Voador. Tá certo? Caminharam para a liberdade religiosa. Copacabana. Lembra? Não sei o que está o João Jorge. Eles vêm de ônibus da Bahia e participam da caminhada. Além de ser meu irmão, meu amigo, é comprometido com a causa. Nunca falou, meu preço é esse, o Olodum é esse. Nunca. O Olodum participou 2 vezes da caminhada. Entende? E aí sai a nomeação do João Jorge, que foi uma engenharia brilhante. Quem conhece bastidores da política. Não seria ele, né? Já tinha alguém que ia sentar na cadeira. Né? A juventude, às vezes, ela não respeita certos processos, né? Ela acha que ela é ela. Na política não funciona assim. E aí, quando foi o João Jorge, eu estou na cadeira. Simples assim. Aí o Marcelo Gentil me liga.
vai ser o presidente do Olodum. O João Jorge vai sair do Olodum, ele vai ser o presidente do Olodum. Aí me telefone e me diz, ó, João Jorge mandou ligar para você, é isso, primeira pessoa, isso. Depois o próprio João Jorge me ligou e disse, isso. Então o João Jorge, é engraçado, né? Ele fala como se ele fosse uma estatura de ministro, se vocês observarem. É verdade. Nada contra a Margarete, que é nossa. Mas é, ué. Porque nenhum de nós que temos uma trajetória do movimento podemos dizer que não é. Nunca vi um presidente da Folha ter uma página no jornal Globo, no segundo caderno. Nós já vem de uma área muito degradada, recuperou o Pelourinho, pouca gente sabe disso, a renovação do Pelourinho tem a ver com o trabalho do Olodum, mas nunca deixou de ser amigo generoso. Eu resolvi, consultei a minha galera do SEAP, viu, Wallace? Cadê o Adélio? Deu na pipa? Do seguinte, né? Eu resolvi apoiar todas as nossas representações negras que estão no governo. Todas. Incondicionalmente. A princípio. Tanto que essa atividade não pedi nenhum pires a ninguém, pelo contrário. Traz o João Jorge, paga a passagem lá para nós, traz o João Jorge. Porque é normal as pessoas têm que entender que elas precisam dar quando é uma coisa importante para nós. E foi por isso. O João Jorge tem conversado comigo, o Silvio Almeida tem conversado comigo, o Silvio Almeida ele está com um problema na agenda que ele vai ver se resolve, senão ele vai mandar a secretária executiva, porque ele vai ser papai. Vai ser pai de primeira viagem, ministro. Ele falou comigo, chegou a me convidar para uma coisa, eu estou negociando com ele um pouco o que deve ser feito, queria que eu fizesse parte da equipe, eu disse que eu não poderia. Para vocês entenderem como é que, né? Eu sou ligado a uma causa. Então, Silvio Almeida e João Jorge, uma causa. A Aniele, que vai chegar aqui, eu vou falar antes dela chegar, também conversei com ela no Natal, assim que saiu a nomeação, eles falando, não, professor e tal, que a Aniele, o pai dela é um ex-aluno da FUNABEM, porque a gente sabe disso. Então tem uma identidade comigo. O pai dela. Correto? Então eu quero dizer a todos e todas que eu não participo dessa conversa de bastidores, será melhor, será pior, porque todo mundo tem essa mania de achar sobre isso. O momento não é disso. O momento é de fortalecer. Num cenário que também não vai ter dinheiro, não vai ter arroxo, e não vai ter dinheiro. Então é questão de política. Então eu estou aqui, né, pedindo a vocês que empreste o apoio político à nossa causa. Não é a pessoa, é a nossa causa. Porque se eles não derem certo, quem se arrebenta somos nós. Da Mata Fundação Palmares, onde tinham que nos negavam. Ok? Nos negavam. Então, João Jorge, meu irmão, meu amigo, né? Agora a palavra é com você. Obrigado, boa noite. Eu sou um homem, um cidadão indígena africano. Fui criado na primeira capital do Brasil, no berço desse país, chamado de Pelourinho e de Maceió. Um quilombo urbano que me deu as armas, as estruturas e o pensamento para fazer coisas. Eu sou um desses guerreiros do movimento negro brasileiro. Faço parte de um time de mulheres e homens de diferentes estados que fizeram o movimento social mais importante desse país em 522 anos sobreviver. Depois de uma tragédia civilizatória. Que tragédia foi essa? O primeiro Pelourinho. A primeira perseguição no terreiro de Candomblé ou a de Alorixás da Bahia. A primeira perseguição ao trabalhador negro, às fazendas de reprodução de população negra
cidades que cobravam o imposto, a CISA, pelas simples passagens de africano para Minas Gerais, para o Rio Grande do Norte, para a Argentina, para o Uruguai. E a minha turma, a nossa turma, tem sido generosa com esse país. Nós, nossos antepassados, abrimos as portas dos nossos templos, dos nossos terreiros, para aquele outro adentrasse. Beber, comer, dançar e até vestir-se parecido conosco. Nós abrimos as rodas de capoeira deste país para quem não era africano aprender a arte, a dança e a arte da guerra. Nós também aprendemos e ensinamos esse país a comer. 90% da comida desse país é de origem africana. Eram as nossas mulheres e nossos homens que ensinaram este povo a cozinhar. Nós também temos a esse país 5 títulos de futebol, pentacampeão do mundo, 11 títulos de futebol de salão. E este país, até agora, não nos deu liberdade religiosa, oportunidades, nem a educação para ter Prêmio Nobel da Paz. Me desculpem, mas a função do novo presidente da Palmares será de agir, dar sequência a essa luta histórica, dar continuidade ao que nossos antepassados nos legaram. Foi tirado o símbolo de Xangô da Fundação Palmares. Agora é uma bandeira do Brasil. 81 personalidades foram tiradas do nome de personalidades importantes. Pessoas do Rio, da Bahia, de vários lugares, e até personalidades internacionais. E 5 mil e poucos livros